Vamos agora à primeira palestra do dia, trazendo primeiramente o perfil do nosso palestrante. Em 2006, ele foi graduado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa. Em 2008, mestre em fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa. Em 2011, doutor em ciências fitopatologia pela Exalc-USP. Desde 2010, é pesquisador do Fundecitrus e atualmente é coordenador da pós-graduação. É docente no programa de pós-graduação de fitopatologia da Exalc. No Fundecitrus, é responsável pelas pesquisas com doenças causadas por fungos, pinta preta, podridão floral, mancha marrom, gomose, dentre outras. É membro desenvolvedor de 2 sistemas aplicativos que auxiliam citricultores no manejo de doenças, o SPIF e Sistema de Previsão de Podridão Floral. É autor de um livro e coautor de 3 capítulos de livro e tem divulgado os resultados de pesquisa em artigos científicos, revistas técnicas, manuais, guias e veículos de mídia. Tem ministrado cursos e palestras sobre doenças dos citros em eventos nacionais e internacionais para citricultores e profissionais do setor citrícola. Para proferir a palestra técnica Tangerina, resistência de alternária e fungicidas, vamos receber o pesquisador da Fundecitrus, Geraldo José Silva Júnior. Se você puder ficar nessa região, a gente agradece. Aqui está. Está aqui. Se puder ficar aqui em frente, a gente agradece. Obrigado a você. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de toda a comissão organizadora, Rodrigo Latado, Lígia, Lucato, toda a equipe. É um prazer estar aqui. Eu estou no Fundecitrus, como foi dito, há 13 anos, e eu estive em todas as semanas da citricultura, mas é a primeira vez que eu estarei aqui no Citros de Mesa, porque eu tenho focado os trabalhos no Fundecitrus. A maioria dos meus projetos é com pinta preta e podridão floral. E, recentemente, a gente começou a trabalhar também com alternária, como foi abordado também gomose, outros fungos ou micetos também. E a gente vai trazer com um resultado não tão bom, alguns já devem saber desse resultado. Os estudos avançaram e eu vou mostrar para vocês aqui. Eu gosto de fazer a conclusão da minha apresentação antes do final. Então, a conclusão é que a alternária está resistente às estrobirulinas, principal produto usado no controle de fungo em São Paulo. Então, quem não conseguir ficar até o final já sabe que não dá mais para usar estrobilurina para controle de alternária. Então, quem está usando está jogando dinheiro fora. Aí, o que a gente vai fazer? Vai mostrar também o que está acontecendo com os outros produtos, os triazóis, agora as carboxamidas, para vocês entenderem o que dá para fazer de manejo, né? Então, mostrando aqui, esse primeiro slide já mostra aqui como se tivesse uma alternária resistente amarela aqui. À medida que a gente vai usando muitos fungicidas, a gente seleciona e passa a ter esse fungo predominando na população, e é o que está acontecendo agora. Então, eu vou fazer um apanhado geral de como está a situação, por que está tendo resistência, por que é difícil controlar esse fungo, e explicar o que a gente fez aí para mostrar essa resistência que está espalhada em todo o setor, né? Então, antes de começar, em citros, a gente tem, além da mancha marrom, vocês conhecem muito melhor do que eu, a gente tem também mancha foliar, e também a podridão negra, que é causada por alternária. Aqui tem uma divergência em termos de nome, eu não vou entrar nesse detalhe, se o fungo chama alternária alternata, alternária citri. Inclusive, agora nos nossos levantamentos, a gente viu que tem outras espécies de alternária também. Em breve a gente vai divulgar quais são. E agora a gente está tentando entender se o comportamento aí desses isolados em relação aos fungicidas muda, se a espécie de alternária, um é mais sensível que a outra ou não, para a gente poder entender. Então, o foco aqui vai abordar os isolados que a gente obteve para ver a resistência de sintomas de mancha marrom, que é o que dá em tangerina. Graças a Deus não dá em laranja, porque é uma doença terrível, a gente já tem bastante doença em laranja. E a gente fez esse levantamento aqui em vários isolados, desde 2017, para avaliar essa resistência. Por que é difícil controlar a alternária e por que teve resistência em São Paulo? O ponto-chave aqui é que essa doença ela é muito agressiva, ela afeta ali as brotações, as folhas, vai afetar fruto também, derruba folha, derruba fruto, afeta ramo. Isso pode acontecer ao longo do ano todo.
Então a gente pode ter infecção de brotação o ano todo, pode ter infecção de fruto se tiver fruto jovem o ano todo. Então as aplicações tendem a ocorrer aqui em São Paulo, no resto do país também. A gente está com o experimento lá em Cerro Azul, no Paraná, e não é diferente. Existe aplicações aí, talvez semanais, em alguns momentos até mais de uma por semana, né, ao longo do ano, e no final do ano a gente vai ter 24 aplicações, 48 aplicações, 50 aplicações, e dessas 50 pode ser que tenha 15 de estrubirulina, 20 de estrubirulina, e explica por que tem esse problema. Então, o fungo sobrevive nos tecidos do hospedeiro, seja folha, seja ramo, seja fruto, produz seus esporos aqui em brotações e também nos frutos doentes. Esses esporos vão pelo ar, pelo vento, né? E vão infectar geralmente frutos até 3 a 4 meses, folhas jovens. Isso aqui até para montar experimento é difícil, o Fernando está aí, ele sabe disso. Você pega o folíolo, tenta montar o experimento, se passar um pouquinho do ponto não dá um sintoma, então é uma doença de tecido bem jovem mesmo. E as folhas podem cair, os frutos podem cair e gerar esse dano também cosmético aqui no fruto, lá na gôndola do supermercado, que se a gente entrar hoje, qualquer supermercado vai ter pelo menos uma fruta com uma manchinha de alternária, ou talvez uma pinta preta também. É difícil tirar a fruta sem sintomas, né? O que tem de estratégia de manejo aqui? Resumidamente, a gente tem várias coisas que podem ser feitas aqui. O uso de mudas sadias é a primeira coisa, isso serve para qualquer doença, não é só mancha de alternária. Controle genético, o Centro de Citricultura aqui faz bastante trabalho nessa linha de resistência. Há materiais resistentes, embora o que o citricultor busca é ter um murcote ou uma poncã resistente. Isso a gente não tem. Então, 90% do que é plantado no setor hoje, aqui em São Paulo, é poncã e murcote que são suscetíveis. Aí tem os materiais que são resistentes. Então, essa busca por resistência é um dos métodos de controle aí que existe. Evitar plantios em áreas de alta umidade. Se a gente parar para pensar, a gente vai seguir um caminho de não ter a estrubirulina por fato de resistência, e como a gente planta tangerina num ambiente muito favorável para a alternária, a tendência é que tenha resistência a triazol, resistência a carboxamida, e assim só vai sobrar talvez o cobre e algum outro multissítio. Por quê? Fazer 40, 50 pulverizações não é algo que a gente vai escapar de alguma resistência. E a gente está vendo isso para o psilídeo também. Foi apresentado aqui na Semana de Citricultura, a resistência a piretróide e neonicotinoide, porque a gente faz bastante aplicação ao longo do ano. A questão da adubação, o Dirceu está aqui, não vai deixar eu mentir, o Fernando está aí também. O equilíbrio ali da quantidade de nitrogênio, e o Fernando publicou até um trabalho com a equipe, o Dirceu, aí, mostrando que se você tiver um bom equilíbrio, não tiver muito nitrogênio, tiver uma quantidade de cálcio muito boa, a planta tende a ficar mais resistente às infecções, então tem que ter esse equilíbrio. As podas aqui para tirar tecidos doentes e melhorar a aeração. Evitar também plantio muito adensado é importante. E o que é mais usado no campo aqui, se a gente falar de tudo isso daqui, vão ser as aplicações. O grande ponto é esse. A gente aplica bastante, o uso intensivo gera essa resistência e é o que aconteceu aqui em São Paulo, que já era um pouco esperado. Isso aconteceu na Flórida também, não é só aqui. E essa resistência está generalizada. Então, o que a gente teria de produtos aqui para fazer o controle hoje, o que tem sido usado, ou o que vai ser usado agora? A tendência é que fique os triazóis, que a gente chama também de DMI, que é o grupo aqui, inibidores da demetilação. As carboxamidas, que está no grupo dos SDHI, toda vez que eu falar SDHI, carboxamida aqui, vocês vão entender o grupo que é o das pirazol carboxamidas mais modernas. E tem também os cobres e tem outros multissítios que dá para ser usado. Mancozeb, tem o caso dos outros multissítios também. As estrubirulinas, como eu já mencionei, tem que sair do manejo, porque está resistente. Se ficar aplicando estrubirulina, vai jogar dinheiro fora. E os benzimidazóis já não tinham eficácia, agora também praticamente não tem mais benzimidazol no mercado. Então, proteger aqui brotações e frutos jovens. E como essas aplicações aqui são ao longo do ano, a gente vai discutir mais no final o que dá para fazer. E se dá para fazer, né? Quais produtos daria para usar e o que teria que ser feito para tentar evitar que tenha mais seleção de resistência ao longo do tempo, né? Então, aqui mostrando o que tem lá no Agrofit para citros, né? Tem uma dificuldade também, isso aqui tem registrado aqui para citros, e o que tem lá para alternária no Agrofit, se vocês olharem, está para alternária citre. Eu já falei que a espécie tem essa discussão se é citre, se é alternata, né? Então, não tem muita opção aqui para alternária, mas em citros há
produtos que possam ser usados aqui, os triazóis, os cobres, aí tem a carboxamida SDHI que pedir flumetofem, que é o Miravis, tem aqui também os multissítios aí, né, os outros multissítios, e tem esse outro produto aqui, que é a anilinopirimidina, que está lá registrado, não tem resultado de eficiência, e aqui tudo que tem estrubirulina, ou é mistura de estrubirulina, seja com triazol ou com carboxamida, tem que se imaginar que se eu aplicar isso daqui, eu estou jogando dinheiro fora. Porque se eu estou aplicando a estrubirulina junto com o triazol, eu poderia aplicar só o triazol. Se eu estou aplicando estrubirulina com carboxamida, eu poderia fazer a carboxamida com triazol, com cobre, alguma coisa, e não com estrubirulina, né? E na Flórida também não é diferente. Lá tem resistência, ó, e eles não têm muita opção. Ó. Tem o Ferban aqui, que vão dizer aí do grupo aí dos multissítios igual o Mancozeb, tem cobre, e estrubirulina, triazol, e uma mistura aqui de estrubirulina com SDHI, como eu disse, se for usar isso daqui, vai estar aplicando a estrubirulina, o QOI ali, jogando o produto fora, né? Então, não é muito diferente daqui. E as recomendações, como eu disse, ó, se a gente olhar aqui, ó, seja os QOIs, os DMIs, que são os triazóis, ou SDHI, que é a carboxamida, não usar mais de 4 vezes na safra, isso está lá no documento da Flórida, está em inglês aqui, não deixa eu mentir, e nunca usar o mesmo produto em mais de 2 aplicações consecutivas. Será que isso aconteceu nos últimos anos em São Paulo ou não? Então não tem como escapar, né? Então a gente pensa um cenário, se a gente imaginar que a gente tem numa soja um triazol, uma estrubirulina, uma carboxamida usado 4, 5, 3 vezes, aí você consegue até fazer alguma rotação. Agora usando 30, 40, 20, você vai ter que usar triazol com cobre, cobre com estrubirulina com cobre, vai rotacionando, no final todos eles vão ser usados mais de 4 vezes aqui. Explica por que tem a resistência, né? Aqui eu trouxe isso daqui, vocês não precisam ficar muito preocupados, só mostrando para vocês que cada fungicida vai atuar, tem um modo de ação diferente na célula aqui. A gente tem na síntese de tubulina, aí vocês vão ver que o cobre, como ele é multissítio, ele vai estar em diferentes grupos aqui de atuação. Então ele tem modos de ação diferentes, por isso o risco de resistência é menor. Vocês vão ver eu falar que tem resistência à estrubirulina, tem ao triazol, tem a carboxamida, mas não tem ao cobre, porque ele é multissítio. Ele atua em vários sítios na célula. O problema que a gente tem da estrubirulina é que ela atua na respiração, os SDHIs também, em locais diferentes aqui, né? E os triazóis na síntese de ergosterol. E eu vou mostrar para vocês que uma simples mudança no gene pode gerar resistência, diferentemente do cobre. Então, quando eu falar de multissítio, atua em vários sítios na célula, é difícil ter resistência. Quando eu falo sítio único, sítio específico, é o caso de estrubirulina, de triazol, é o caso do SDHI da carboxamida, dos antigos benzimidazóis, carbendazim, tiofanato metílico, né? Então, para vocês entenderem aqui. Aqui eu também não quero que vocês fixem isso daqui não é aula de biologia, só para vocês entenderem aqui que uma simples mutação que a gente passa a ter um problema que ontem o fungicida funcionava, hoje se selecionou a resistência não funciona mais. Então, se a gente pensar aqui, quando a gente troca aqui, ó, uma glicina para alanina, você passa a ter essa resistência total, mas também pode ser que tenha outros tipos de resistência. Isso pode acontecer amanhã com a pinta preta, de não ter resistência total e ter somente uma resistência parcial, que é o que acontece muitas vezes na soja para ferrugem. Então, se vocês olharem aqui, uma simples mudança aqui, ó, se mudar aqui, um par de base aqui, você já muda, seja o GGT para GCT, você já vai transformar uma glicina numa alanina e o fungo já passa a ter essa alteração aqui dos aminoácidos e com essa sequência aqui ele já é resistente e você vai aplicar altas doses, eu vou mostrar depois aqui, não vai controlar, nesse caso aqui a alternária. E qual que é a diferença da alternária e do coletótrico para a pinta preta? O risco aqui da alternária, ele é muito alto porque pode ter essa resistência ali nesse gene 143 e é uma resistência total. Então passou a ter resistência, você aplica o fungicida, ele não funciona. No caso da Filosticta aqui, ele tem uma configuração, que é o fungo da pinta preta, que quando tem alteração naquele gene 143, na hora de fazer a leitura, essa mutação acaba sendo letal para o fungo. Então você não seleciona a Filosticta resistente com essa mutação no 143. Então o que a gente pode ter em Filosticta é talvez uma resistência parcial, que vai exigir talvez no futuro um aumento de dose. Só que esses dois aqui a gente pode ter resistência total. Então, já dou alerta também, quem tem problema de estrelinha e coletótrico, pode ser que nos próximos anos eu esteja aqui falando para vocês que a gente perdeu a estrubirulina também para o coletótrico.
o que é mais difícil falar para a pinta preta. É por isso que vocês vão ver nos materiais do Fundecidos que não tem nenhuma recomendação de uso de estrubirulina pura para o coletótico. Mas para a pinta preta, a gente tem recomendação dela sendo usada, né? Aí o que a gente fez? Como que surgiu esse estudo aqui? Os produtores de tangerina procuraram Eduardo Feischenberg e perguntaram: Eduardo, você não consegue ver para mim se tem resistência? O Eduardo, como estava prestes a aposentar, falou: Geraldo, eu não vou conseguir fazer, será que você consegue fazer? Eu falei: eu vou acionar a professora Lília, sozinho eu não vou conseguir fazer, eu preciso de alguns alunos, a gente precisa coletar isolado no estado inteiro. A gente envolveu os alunos da professora Lília, aproveito já para agradecer a professora Lília e o Eduardo, que tiveram uma participação muito boa nesse trabalho, junto com a minha equipe lá, a Rosana, que fez a resistência lá no Fundecidos. A gente publicou esses 2 trabalhos aqui, esse mais completo, mostrando a distribuição da resistência em São Paulo, que foi publicado em 2021, né? A gente trabalhou desde 2017 coletando isolados, e eu vou mostrar para vocês como que está essa resistência em São Paulo, para vocês entenderem as regiões que a gente coletou e o que a gente viu. Então, se vocês notarem aqui, a gente coletou 9 isolados em Porto Feliz. Avaliamos 2 fungicidas aqui, 2 estrubirulinas. Escolhemos a azoxastrobina e a piraclostrobina. Só que a gente já viu que tem resistência a triflox também. Notem aqui, esses de Porto Feliz, 100% tinha resistência aos 2 produtos. Em Buri, tínhamos 2 isolados também. Paranapanema, 6. Todos tinham resistência a azox, 30% a pira. São Pedro do Turvo, todos. Ubirajara, todos. Bariri, praticamente todos. Pratânia, todos para azox, metade praticamente para pira. E Conchal, todos. E Socorro foi o único município ali que tinha menos resistência quando a gente coletou. Então, aí pode ser que a área que a gente pegou não tinha uso intensivo e tem que avaliar que a tendência é que vá selecionando e aumentando essa população. Por que tem diferença ali da azox para pira? Porque, como eu mencionei, o fungicida é um sítio específico único, então, dependendo de como o fungicida acopla naquela região, pode ser que um fungicida para o outro tenha diferença dentro do grupo, mas a resistência existe para todos dentro do grupo. Isso pode acontecer para outros fungicidas também. Aí aqui mostrando, ó, o Eduardo tinha isolados coletados lá em 2003, quando a gente ainda não tinha aplicação massiva de fungicida, mostra que controla o fungicida de 0 a 0,15 ppm aqui, miligrama por litro ou micrograma por ml, e tem isolados aqui, ó, que aumentando ali 100 vezes, 1000 vezes, o isolado não foi controlado. Então não adianta dobrar a dose, triplicar a dose, que não vai controlar. Eu falei que é resistência total. Alguns isolados ainda são controlados com doses mais baixas, mas a tendência é que isso vai sendo selecionado e fique os isolados resistentes, né? E aqui mostrando, ó, essa linha no meio aqui, esse limiar aqui, divide embaixo o que é sensível e em cima o que é resistente, ó. Então vocês notem aí que só tem isolado aqui embaixo sensível as estrubirulinas no que a gente coletou lá em Socorro, né? E os isolados de 2003, todos, que eram antes da introdução e do uso contínuo de estrubirulina, todos eles sensíveis aos fungicidas aqui. Esse trabalho aqui foi feito na Flórida e mostra 2 coisas aqui. Primeiro, o que a gente estava discutindo há alguns meses aqui, se a resistência, por exemplo, do inseto, no caso do psilídeo, ela poderia ser revertida, e a gente sabe que pode, se parar de usar piretróide, neonicotinoide por um período, seja 3 meses, 6 meses, 1 ano, não sei, ela pode ser revertida. No caso de fungo é mais difícil. Então foi feito um trabalho aqui que mostra que, isso foi feito na Flórida, que o fungo resistente e o suscetível, ele continua produzindo a mesma quantidade de esporo, ele continua crescendo da mesma maneira. Então a gente usa o termo na área de resistência de fitness, que é quando o fungo, para ele se tornar resistente, ele perde algumas capacidades, ele fica mais fraco, cresce menos, porula menos, não é o caso aqui. Então o fungo continua normal, produzindo esporo normalmente, crescendo normalmente. Após repicar esse fungo 10 vezes, ele continua crescendo normalmente, continua resistente. Então a gente não vê um cenário no curto prazo de ter reversão disso daqui, a não ser que pare de usar e daqui 1 década a gente tenha alguma mudança, mas por curto prazo eu acho difícil. E aqui mostrando, ó, o isolado sensível, se aplica a estrubirulina mata, aplica a água, tem as lesões aqui, e o resistente dá praticamente a mesma quantidade de lesão aplicando água ou aplicando a estrubirulina. Então, se vocês estiverem usando estrubirulina, vocês estão aplicando só a cauda sem estrubirulina. A estrubirulina está ali como talvez um adjuvante, né? Então, para vocês terem essa noção.
A gente foi avançando esses estudos e tem as carboxamidas, novas carboxamidas aí. Eles falam de várias gerações, né, de quarta geração, quinta. Parece que vai lançando carboxamida, vai falando que agora é outra geração. Eu questiono o pessoal de empresa, né? Não é para ser só a segunda geração, né? Ou todo ano tem uma nova geração, né? Carboxamida de terceira, de quarta, de quinta, né? Então a gente está vendo aqui que é o seguinte, essas são carboxamidas novas. A gente tinha a Boscalida, a famosa Boscalida, e agora a gente tem mais de 15, 20 produtos novos, aí, modernos, que são novas carboxamidas. E tem um isolado aqui, o 29 e 21, que a gente coletou desde 2017, que ele é resistente à estrubirulina, e ele cresceu, ele precisou de doses mais altas aqui, ó, para ser controlado. A Boscalida, mais de 100 ppm, né? No caso aqui, o Bixafen 15, fluxaperoxide 27 e pidiflumetofem aqui 1 ppm, muito maior do que os isolados que seriam considerados sensíveis. Só que essa resistência aqui, a gente está vendo que ela é bem complexa. Dentro dos SDHI, a gente não vê um comportamento igual. Tem a resistência, tem para todos, vai ter resistência cruzada, não está muito claro ainda. A gente está tentando entender essas várias mutações que tem desses sítios aqui, e isso é um estudo que a gente está seguindo junto com a professora Lília, lá na Exalc, e os alunos dela, e a ideia é publicar isso também, e ela está avaliando os triazóis. Então, mostrando ali também que na parte genética é um sítio específico, mais fácil de ter mutação. Então, saiu a estrubirulina, perdemos a estrubirulina, agora está entrando as carboxamidas. Se todo mundo começar a fazer 15, 20 de carboxamida porque está controlando, talvez daqui 3, 4 anos eu vou voltar aqui e falar, ó, tem 100% lá em Buri, Bariri, Pratânia, tudo está resistente. Então, vamos ter que discutir qual o manejo de fazer aqui para não ter essa resistência. A notícia boa é o seguinte, dentro da área de resistência, a gente encontra uma resistência em laboratório, e a gente vai para o campo, e a gente encontra talvez uma resistência de campo, ou resistência prática, que a gente chama de resistência de campo, e nesse caso a gente não viu. Então, mesmo aquele isolado que em laboratório exige uma dose maior para ser controlado, com essa carboxamida aqui ele foi controlado. Então, o produto ainda está funcionando, inclusive para aquele produto que a gente viu. Para aquele fungo, aquele isolado que a gente viu, que é esse isolado aqui, que exige uma dose um pouco maior em laboratório. Então, as carboxamidas funcionam, a gente tem que fazer um bom uso dela para não selecionar a resistência. Estamos avaliando triazol. O que a gente está vendo? A resistência do triazol é diferente da estrubirulina, que é aquela total que eu falei, o fungo era controlado ontem, a partir de hoje virou água, e não é bem assim. O triazol ele vai exigir um aumento de dose. Então, a gente já começou a trabalhar com esses isolados com o triazol, a gente viu que a dose de triazol em laboratório, o fungo está exigindo uma dose maior para ser controlado. Então, já está tendo o que a gente chama de shift, né? Uma alteração ali. Você controlava em laboratório talvez com 0,1 ppm, uma dose menor, a gente vai ter que aplicar uma dose maior aqui, porque o fungo vai ficando resistente, e é uma resistência que a gente chama de quantitativa. Você tem que ir aumentando a dose para controlar o fungo, diferentemente da estrubirulina. Mas, se a gente começar a fazer 15 aplicações de triazol, a gente vai selecionando esse fungo que exige uma dose maior, vai chegar um momento que não vamos conseguir controlar com o triazol também. Então, temos que ter esse cuidado aqui e fazer um bom uso desse produto também. E em breve a gente vai ter esse resultado, eu trago para vocês. E tem variação entre triazol também. Você pode ter uma necessidade de uma dose maior de um triazol em relação ao outro, né? Aí o que dá para fazer então? Ô, Geraldo, você mostrou que não tem estrubirulina. Se usar demais carboxamida vai dar problema. Se usar cobre sozinho não vai resolver o problema. Se usar muito triazol vai dar problema. O que tem que fazer? Tem que fazer a rotação, a alternância, a mistura. Aí o próprio frac, isso não é claro, não tem como medir isso no campo. A gente fala, eu fiz só rotação, eu fiz mistura, eu fiz alternância. Mas a ideia aqui, a gente tem um produto que a gente vai usar para cancro, para pinta, que é o cobre, né? Que a gente chama aqui do produto B. E os produtos que são sítio específico, como eu mencionei, que estão aqui, ó, seriam uma estrubirulina, um SDHI, uma carboxamida ou triazol. Se a gente usar só o produto A aqui, que é o que aconteceu, usamos 15, 20 aplicações de estrubirulina, deu resistência. A gente vai ter que fazer, que se fizer alternância, o produto individual, o risco diminui. Se eu usar mais, no caso aqui o cobre, o multissítio, e menos o produto A, que é de alto risco, sempre em mistura, em combinação, diminui ainda mais o risco. Então, a tendência é fazer essa rotação, fazer a mistura e não expor
os produtos individualmente em várias aplicações. Igual eu disse, 2 ou mais sucessivas, ao longo do ano, várias aplicações. Isso aqui vai avançando. Ó. Se a gente aplicar somente o A, o risco é muito alto. O ideal seria o quê? 33% do total, 1 a cada 3, aí, no máximo teria que ser com o produto A, né? E aqui no caso da mistura, ó, o ideal seria 50% das pulverizações, pelo menos aqui contendo o produto B junto com o A ali também, né, para ele não ficar sozinho. E isso serve para os outros também aqui. Para ter risco baixo, tem que priorizar os multissítios aqui. Usar mais o cobre do que os outros. Aí vem a pergunta. A eficácia do cobre é igual era da estrobirulina? É igual é do triazol? É igual é do SDHI? Vocês vão ver que não é. A do mancozeb não é. Então, se vocês usarem mancozeb e cobre, que é multissítio, tende a controlar 50%, 70%. A estrobirulina chegava a 95%. Então, a gente tem esse problema aí para ser resolvido. Então, uma outra possibilidade que tem aqui, que aí o Zé Hugo vai olhar para mim e vai dar até risada aqui, né, Zé Hugo? Que a gente do lado de cá, na academia, a gente gera um resultado e fala, ó, na teoria é isso daqui. E na prática? Na prática, você está lá com um broto, fruto pequeno, pensando, se eu usar muito o produto, vai dar resistência. Se eu usar pouco, eu não vou ter fruta. Vai ter alternária em tudo. Então, o que a gente precisaria tentar fazer com a alternária, a primeira coisa que eu falei lá é tentar plantar em área menos crítica, mas onde tem área menos crítica? Fala para mim, Zé, onde tem uma área que não vai dar alternária? A gente está fazendo lá em Serra Azul, tem alternária em tudo. A gente está tentando fazer um esquema diferente. E aqui tem esse sistema da Flórida, que eu estava olhando ele, os dados climáticos aqui, e baseado no que tiver de molhamento e chuva e temperatura, ele vai somando os pontos ao longo do dia e, dependendo da variedade, se ela é muito suscetível, quando der 50 pontos, aplica, quando der 100. E eu estava vendo uma relação com o sistema que a gente fez de podridão floral, que ele vai dando risco para o coletótico, risco moderado, alto, extremo. E esse risco ele é válido para todas as doenças. Toda vez que vocês receberam um alerta de estrelinha que está com risco extremo, é que a condição também está extrema para pinta, está extrema para alternária, vai estar extrema para... Naquele momento ali, você tem que estar com a pulverização feita, e se tiver broto e fruto jovem, você tem que voltar e fazer de novo. Aí depois ficou seco, está tudo sem molhamento e sem chuva, tentar dar uma segurada. Mas quem vai dar essa segurada? Essa é a pergunta que eu faço, né? Então, do lado de cá, a gente está dando a sugestão. Do lado de lá, quem vai aplicar e quem vai tomar a decisão são vocês. Mas a ideia é essa. Buscar a área menos crítica ou uma forma de aplicar menos. Porque senão vai dar resistência, não tem o que fazer. Agora, se vocês falarem, eu vou usar o produto enquanto eu consigo usar, daqui 3, 4 anos, não vai ter mais o produto, né? Então, essa é uma opção também que teria para fazer uso aí. Eu estou dizendo isso porque 90% da nossa área é poncã e murcote, né? Eu não estou falando de variedade resistente, que aí não precisaríamos estar discutindo produto químico aqui. Então, resumidamente aqui, em termos de conclusões, né, a alternária já está resistente à estrobirulina, fato, e não adianta mais usar esse grupo químico. Há risco para triazol e carboxamida, eu mostrei para vocês. Isso tem que estar rotacionado, alternado, em mistura, priorizar sempre o multissítio ali. Pulverizar em condições favoráveis, é o que eu mencionei, vai dar para fazer, vocês tomam a decisão, aí o risco é de cada um. Então, se não pulverizar, tem risco de dar mancha marrom. Se pulverizar, tem risco de dar resistência. Esse é o dilema que nós estamos. E tem as outras estratégias que eu mencionei, questão de poda, adubação, outras variedades que são menos suscetíveis, né? Tentar achar áreas menos suscetíveis. Uma coisa que a gente percebeu coletando isolado, que a ideia nossa era coletar isolado no estado inteiro. E a gente conseguiu chegar, vocês viram ali, por que não tem isolado no norte e noroeste? Porque a gente sempre achava isolado de, sei lá, de Bariri ali para baixo, mas não achava quase nada para cima. Então, não é toda a época do ano que vai ter isolado ou sintoma lá para cima. Então, não conseguimos achar ao longo do ano todo. E no sudoeste, ali para baixo, achamos, em Buri, aquela região Paranapanema, sempre tinha isolado para a gente coletar, né? Então é isso. Eu aproveito aqui, a gente abriu inscrições para a nossa especialização do Fundecidos. Eu sou coordenador lá da pós, convido a todos que não fez ainda. Eu vejo alguns aqui que já foram alunos, né? Zé Hugo, Tony, Felipe está ali, quem mais está aqui que já fez. Então, quem não fez ainda, o curso vai ser ao longo do ano que vem, as aulas, toda sexta-feira no Fundecidos, de janeiro a dezembro. E quem não fez, faz a inscrição que vai até 16 de setembro. E se tiver alguma dúvida, acesse o nosso site aí e consulta. E a especialização é gratuita, todo mundo que é do setor
ou parceiro do Fundecitrus pode fazer a especialização. Então, eu espero que todos possam fazer a inscrição. Então, eu agradeço, gostaria de agradecer a minha equipe do Fundecitrus, agradecer os agrônomos que participaram da coleta de isolados, os produtores que nos ajudaram, abriram as portas para a gente fazer esse levantamento, a professora Lília, o Eduardo, agora a professora Larissa, lá da Universidade do Paraná. A gente está tentando entender como fazer um manejo diferente, porque lá tem bastante alternária também em Cerro Azul, né? E ela está fazendo um trabalho com o aluno dela. E é isso, meu e-mail está aqui, se ficou alguma dúvida, vocês podem me mandar, e eu estou à disposição se tiver algum tempo para pergunta, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, doutor Geraldo.